aplaudir aquele que vive e que reinará eternamente. Amém. Glória a Deus. Amados, eu quero tributar a Deus a honra, a glória e o louvor nesta noite, dizer que a alegria é nossa de podermos compartilharmos convosco uma palavra. Aleluia. Quantos creem que Deus já está falando neste lugar? Amém. Eu fiquei um pouco desconfortado, porque eu estou todo empacotado, né, irmãos? Eu me lembro um dia que eu fui convidado para dar uma palavra no café da manhã, e o pastor já me avisou pelo telefone, ó, você pode vir à vontade. Mas o à vontade é assim, uma calça jeans, né, irmão? E uma camisa social. E eu louvei a Deus, mas eu louvo a Deus que eu tenho companheiros que estão me acompanhando, não estou tão desconfortável assim, né? Glória a Deus. É tão difícil pregar no culto de jovens, porque eu estava falando com o pastor Carlos ali, amigo, companheiro, vocês roubam todas as nossas energias, meu Deus do céu. A gente que dirige quase não faz nenhum exercício, aí você tem que pular, louvar, glorificar, exaltar, mas nós tributamos a Deus porque Ele recebeu todo louvor, toda honra e toda glória. Glória a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma breve palavra e ela está baseado na segunda carta que Paulo escreveu ao jovem Timóteo. Aleluia. Capítulo de número 1. Aleluia. Enquanto os irmãos acham, eu quero desde já agradecer a Deus, exaltá-lo pela vida do pastor Cássio, pastor Humberto e também pela vida do pastor Carlos, que tem nos confiado, é um amigo, eu não vou dizer de longas datas, mas Deus tem feito maravilhas nas nossas vidas através da vida deste pastor. Nós adotamos ele. Aleluia. E graças a Deus eu acho que ele me adotou também. Aleluia. É isso mesmo? Yes. Glória a Deus. Está confirmado. Aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, hein? Amém. Glória a Deus. Nós somos uma só família. Estamos no mesmo combate, crendo na vitória em Cristo Jesus. Ao nosso amado irmão Jonatas, que nos fez o convite, nós somos gratos a Deus pela sua família, pela sua vida. E que as bênçãos do Senhor sejam compartilhadas contigo. Amém. Os que acharam, digam amém. Amém. Segunda carta que Paulo escreve ao jovem Timóteo, Paulo vai usar duas maneiras de linguagem. Paulo vai falar aqui como um pai fala com um filho, e ele vai também falar como um pastor fala com uma ovelha. Aleluia. Capítulo de número 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Aleluia. Dou graças a Deus, a quem desde o meu antepassado sirvo, com a consciência pura, porque cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia. Desejo muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas. Quantas vezes aí ele está dizendo, né? Que Timóteo chorava para encher ele de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. E eu também estou certo de que também habita em ti. Versículo de número 6, ele diz: por este motivo te lembro, que desperte o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Podem tomar os vossos assentos. Eu gostaria que, se você pudesse, manter a sua Bíblia aberta. E nós vamos meditar em alguns versículos dentro destas duas cartas direcionadas ao jovem Timóteo. Algumas considerações Paulo vai fazer direcionada a Timóteo. Primeiro, porque Timóteo não era qualquer discípulo educado ou discipulado por Paulo. Timóteo era filho
de adoção. Se você olhar lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, vai ver que Paulo, em uma das suas viagens, ele chega na cidade de Timóteo e ele vê o testemunho de fé que Timóteo exercia na sua igreja. Os membros da igreja davam testemunho de Timóteo. Paulo resolveu levar ele junto à sua caminhada. Paulo não tinha tempo a perder. Então Paulo não poderia estar do lado de qualquer um. Ele tinha que estar do lado de alguém que tinha a mesma visão, que tinha a mesma fé do que ele. Quando Paulo escreve as duas cartas direcionadas basicamente a Timóteo, você vai ver que Paulo vai fazer algumas considerações pessoais. Na segunda carta que ele escreve, ele vai falar do encerramento da sua carreira. Onde estava Paulo? Exilado em uma prisão romana. Foi abandonado por Alexandre. E dentro disso eu aprendo uma questão. Nós precisamos aprender a lutar sozinhos. Porque é muito bom quando nós estamos unidos em uma só fé. Mas vai chegar um momento nas nossas vidas que as situações vão nos levar a obrigar a lutar sozinho. E Paulo sabia isso e carregava isso. Paulo aprendeu a lutar sozinho na sua jornada. Ele escreve isso lamentando a Timóteo, mas confiando em Cristo Jesus, dizendo: Timóteo, Alexandre me abandonou. Quando eu fui julgado, precisava de alguém que pudesse estar comigo. Todo mundo desapareceu. Mesmo nesta prisão, ele se preocupa com Timóteo. Porque quem era Timóteo? Um jovem pastor. Que quando Paulo acaba de discipular a igreja de Éfeso, ele sabia que assim que ele deixasse a igreja, homens cruéis, lobos, como ele diz, estavam esperando a oportunidade para implantar um outro evangelho, implantar uma heresia. Então Paulo chama Timóteo, confia um depósito em Timóteo, dizendo: você vai ficar como um pastor desta igreja. Ele fala de Timóteo, ou com Timóteo, nesta segunda carta, dos seus sentimentos. Eu acho interessante que no prefácio de saudação, no capítulo de número 1, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Como se Timóteo não soubesse disso. Como se Timóteo não tivesse presenciado as coisas maravilhosas que Deus estava fazendo através de Paulo. Mas Paulo fazia questão de citar em todas as suas cartas que ele era apóstolo de Jesus Cristo. Aleluia. E que ele não estava escrevendo por vontade própria. Quem estava escrevendo era o Espírito Santo de Deus, que estava direcionando estas palavras. Amém. Aleluia. Então ele está dizendo: eu sou apóstolo e eu não falo de mim mesmo. O que eu estou dizendo para vocês aqui esta noite, aleluia, eu não estou dizendo de mim mesmo. Pastor que me conhece há poucos dias ou há poucos meses sabe que Deus não me deixa ir em qualquer lugar. E quando eu tive a oportunidade, através do nosso irmão Jonatas, eu sabia que Deus iria fazer coisas grandes aqui esta noite. Glória a Deus. Porque este lugar é um lugar separado por Deus. Aleluia. Paulo faz algumas considerações. Ele abre ênfase sobre a fé de Timóteo, dizendo: é lindo. Parece que ele conheceu Timóteo pelo mover da sua fé. Mas Paulo faz questão de, no versículo de número 6, ele está dizendo por qual motivo ele escreve esta carta. E o primeiro motivo é que parece que Timóteo estava se esquecendo de alguns detalhes. Parece que Timóteo estava abandonando algumas coisas. E Paulo
faz questão de mostrar a Timóteo algumas coisas. Eu gostaria que você ficasse fixado comigo no livro de Timóteo, e você vai ver que em todo o tempo Paulo chama a atenção de Timóteo para algumas questões e algumas observações. O que o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações esta noite, que nós precisamos nos atentar para algumas coisas aqui. Capítulo de número 4, versículo de número 12 do primeiro livro de Timóteo. Há uma observação de Paulo sobre uma questão, dizendo para Timóteo: Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. Primeira observação de Paulo era que Timóteo não deixasse de viver a sua mocidade. A primeira observação de Paulo era que Timóteo não esquecesse de viver as estações da sua vida. Paulo estava preocupado em que alguém pudesse desconsiderar, que alguém pudesse desprezar essa fase da vida de Timóteo. Ser crente, eu aprendi, eu disse para o pastor quando eu entrei, 80% das coisas que eu adquiri foi em busca de conhecimento. Eu fico triste, sabe por quê? Porque quando eu entrei para o Evangelho, eu não tive a oportunidade de desfrutar das estações da vida. E eu vou dizer por quê. Porque a ignorância dos homens faz com que as coisas sejam apagadas na história. Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, tem uma coisa, ser pastor não é esquecer da vida. Timóteo, estar na presença de Deus não é abandonar os seus sonhos. Timóteo, ser crente é ser uma pessoa realizada. Você pode sim viver a sua mocidade. Você pode sim lembrar da sua mocidade. Paulo faz questão de mostrar isso para Timóteo. Ninguém, não deixa, Timóteo, não deixe de viver a sua mocidade. Um jovem de 32 anos, desde a sua juventude servindo a Deus, e Paulo estava dizendo para ele: meu filho, aprenda uma coisa, não despreze a sua mocidade. A vida é feita de estações, e eu vou dizer para vocês com toda sinceridade que existem pessoas no nosso meio cristão, amigos, irmãos, que já compartilharam. Pela experiência que eu tenho, não tenho tamanha como alguns pastores que estão aqui, mas eu tive o prazer de ouvir pessoas que não tiveram infância, de ouvir pessoas que não tiveram a fase da adolescência, porque a geração dos nossos pais não permitiram isso. E aí você olha para trás, e eu me lembro quando eu era criança, Deus me deu a oportunidade de desfrutar de algumas fases da minha vida. E quando eu era criança, eu me lembro quando eu ainda nem crente era, eu e meu irmão, pensa só, eu vivi esta fase. Eu ia para a igreja, porque tinha uma igreja na frente da minha casa, eu nem lembro a placa da igreja mais. Eu e meu irmão, arteiro, nós íamos para lá, porque lá tinha uma mulher, obreira da igreja, o nome dela era Dalgija. Meu Deus do céu, só o nome fazia a gente rir. Eu sentava no último banco, eu mais meu irmão, pensa só, coisa de criança, só para ver ela falar em línguas estranhas. E quando ela começava a balar, meu Deus, nós ficávamos o culto todinho rindo. Era nossa felicidade, porque não havia televisão em casa. Nós íamos lá ver a irmã e ficávamos o culto todinho rindo da irmã. E a irmã não entendia nada. E aí você diz: você não pode fazer isso. Nós precisamos viver as fases
e as estações das nossas vidas. Aleluia. Sabe o que eu fico preocupado? É que existem mães que não tiveram a oportunidade de viver as fases da sua vida. Consequentemente, vão criar os seus filhos da maneira que foi criado. Mães que não tiveram, jovens que não tiveram a oportunidade de sorrir, de brincar, de se distrair. Paulo está dizendo: meu filho, não perca a estação da sua juventude. Não deixe que ninguém apague isso de você. Não deixe que ninguém despreze a sua mocidade. Timóteo, você é pastor. Não se intimide com os mais velhos. Mas escute isso que eu vou te dizer. Nós vamos observar que na maioria das vezes, quando éramos criança, nós não tínhamos resposta para dar aos nossos filhos. Sim ou não? Só para você ver, quando eu perguntava ao meu pai como é que acontecia a gestação, ele dizia: vem uma cegonha lá do céu e joga a criança no colo da mamãe, e aí acontece que o filho nasce. Porque na nossa geração passada, a geração dos nossos pais, nós aceitávamos tudo. Mas nesta geração não. Já percebeu que os jovens hoje estão em busca de respostas? É tudo diferente, pastor. Jovens em busca de resposta, porque eles não conseguiram resposta dos seus pais, que ocultaram muitas coisas dele. E aí eu vejo Salomão escrever: honra o teu pai e honra a tua mãe, para que você possa prolongar os seus dias. E aí você diz: a culpa foi do meu pai por ter me ocultado algumas coisas. Não, a culpa não foi dele, foi como ele aprendeu a lidar com a vida. E você precisa honrar o seu pai, independente da maneira de conhecimento que ele aplicou sobre você. Jesus está estipulando a lei da semeadura para você. Honra o teu pai e tua mãe, para que você possa ser bem sucedido. Glória a Deus. E nada, coroa, esse negócio aí é da antiguidade. Ei, Deus respeita a hierarquia. E você também precisa lidar com estas coisas. E aí quando Paulo vem escrevendo a Timóteo, não despreze a sua mocidade. Ele vem dizendo algumas observações. Ele dá ênfase em dizer que você pode ser jovem, tem nada a ver. Você pode viver a sua juventude, você deve viver a fase mais linda da vida de um homem. E você precisa aprender a lidar com esta fase. Mas eu observo que, aproveitando, existem alguns ou algumas que querem viver esta fase sem limite. E Paulo deixa algumas advertências. Já percebeu que essa busca inconstante, esta busca incessante por respostas, te leva a ver a primeira coisa: a verdade absoluta não é mais verdade absoluta. Você não pode ter essa ideia do que aquilo que é verdade será sempre verdade. E os jovens estão trocando a verdade absoluta por aquilo que dá certo. Ei, não pode. Só existe um caminho, só existe uma verdade e só existe uma vida. Aleluia. A verdade absoluta será sempre verdade absoluta. Eu percebo e tenho visto que por esta busca inconstante de informação, jovens estão se envolvendo no ocultismo, jovens estão se envolvendo no satanismo e outras coisas mais, porque não querem aceitar o que a palavra de Deus está determinando. Aí vem uma advertência, e eu quero que você leia comigo Eclesiastes capítulo de número 10, versículo de número 8. Salomão, Aleluia. ninguém mais apropriado para falar dessas coisas senão Salomão, o homem que teve experiência.
Se existe alguém que achou e pode ler em alta voz, eu agradeço, em nome de Jesus. Aleluia. Quem fizer uma cova, cairá nela. Quem romper o muro, uma cobra o morderá. Salomão está dizendo o seguinte: quem fizer uma cova, cairá nela. E quem passar o muro, pular o muro, certamente haverá do outro lado uma serpente, e a serpente o picará. Duas advertências dadas por Salomão. Primeiro, você precisa entender que você está vivendo na lei da semeadura. Tudo que você planta, certamente você colhe. Já foi o tempo que Deus dava alguma coisa para alguém, mas esse irmão está falando alguma heresia. Não. Deus deu no jardim do Éden tudo. O homem tinha todos os direitos de frutar do bem e do melhor, mas ele cai em tentação, e Deus vai chamar Adão à prestação de conta. E quando Deus chama Adão, diz: Adão, o que foi que aconteceu? Diz: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Como se Deus tivesse errado ter dado a mulher para Adão. Aí Deus diz: ah, é? Então a partir de hoje, toma lá da cá. Se você plantar, você colhe. Se você não plantar, você não colhe. Se você trabalhar, você recebe. Se você não trabalhar, você não recebe. Não vai voar cheque do céu para você. Não vai. Lei da semeadura. Deus está dizendo: aquele que cavar uma cova, certamente cairá nela. Segunda advertência dada por Salomão a nós: existe um muro, existe um limite, existe um risco vermelho, existe um sinaleiro. Deus está dizendo a nós: escute, desfrute da sua mocidade, experimente tudo que você tem enquanto você tem vida, mas saibam de uma coisa: existe um muro. Do outro lado do muro tem uma serpente, e esta serpente se chama Satanás. E se você pular o limite, se você ultrapassar o limite que foi dado por Deus, certamente esta serpente vai te picar. Glória a Deus! O Espírito de Deus está falando neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Salomão está dizendo: tem um limite. Tudo Deus deu limite ao homem. Deus disse para Eva e Adão: não se aproxime da árvore, não chegue perto da árvore. Sabe por quê, meus irmãos? O problema não estava na árvore, não. O problema estava na região. Aquela região, quem domina é Satanás. Eva quis desafiar os seus controles, de maneira que ela se aproximou da árvore para ver o que tinha. Ao perigo. Quando Deus fala que nós devemos resistir o diabo e fugir da nossa carne, existem pessoas que estão resistindo à carne e fugindo do diabo. Eva não deveria estar na proximidade da árvore. Sabe por quê? Primeira investida, região que Satanás domina é a região da árvore. Já viu aquelas pessoas que dizem: eu não posso ver o cara fumar, e fica do lado do cara que fuma? Está na região da árvore. Quando ela chegou lá, a primeira investida sobre a sua mente, Satanás lançou sobre a sua mente. Por quê? Satanás vai tentar turbar e trocar os seus valores. Aquilo que Deus falou para você, ele vai tentar te enganar e dizer: olha, não foi isso que Deus falou. Deus falou que você poderia comer dessa árvore, das outras não. E ela teve sorte e disse: não foi isso que Deus falou. Satanás maquinou um projeto, um plano para tomar o governo do homem. Irmãos, isso é sério. Se você pensa que Satanás é bobo, ele está maquinando o tempo todo um projeto para tomar sua felicidade, para tirar você da posição que Deus quer, para levantar você do lugar da onde Deus te colocou para ele sentar. E você está nas proximidades da árvore, e Satanás não vai perder batalha, porque ele vai lançar mais uma vez sobre você. E ele diz:
disse: olha direitinho, esse fruto não é tão mau assim. Hã? E as pessoas se enganam com a aparência. Sabia que a aparência do fruto enganou ela? E ela disse: tem razão, não é tão mal assim, não vai fazer tão mal. Mas Deus havia sentenciado o juízo, dizendo: se você pecar, certamente você vai morrer. E este limite aqui que Deus está dizendo para nós, existe um muro aqui. E quando eu estava ali atrás, estava orando a Deus quando eu cheguei neste lugar, Deus me mostrou o Espírito Santo. Olha a linguagem de jovem, Deus é lindo. Eu vou explicar. Deus me mostra as coisas como parábolas, porque Deus não me permite envergonhar ninguém. Eu falo, e se você não entender, você me procura, que eu te falo o que Deus quis me mostrar. O Espírito Santo tirou esta semana foto de algumas pessoas e colocou aqui deste lado uma máquina de revelação. E ele trouxe essa máquina aqui hoje. E ele disse assim: meu filho, pergunta se eu posso revelar tudo o que aconteceu durante esta semana. Eu via pessoas desesperadas. Ei, eu não estou aqui para te intimidar. É o Espírito Santo de Deus que está trabalhando neste lugar. Glória a Deus. Eu via pessoas desesperadas subindo aqui no púlpito, como se estivesse conversando com o Espírito, dizendo: Espírito, tem coisa que você não pode mostrar. Mas a misericórdia dele é tão grande que eu vi as revelações saindo, irmãos. Era lindo. Aquilo que não pode ser mostrado, as fotos queimou. Sabe por quê? Porque Deus está te dando uma segunda chance. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está querendo dizer para você: ei, a partir de hoje existe um muro. A partir de hoje existe um limite. A partir de hoje se posicione. A partir de hoje ouve com mais atenção, porque do outro lado existe uma serpente te esperando você pular. É verdade. Segunda advertência de Paulo, diz: meu filho, não deixe de ser jovem. Mas ele diz assim: foge também dos desejos da sua mocidade. Ele fala isso quando ele escreve no capítulo de número 2, versículo de número 22, a segunda carta de Timóteo. Diz: Timóteo, eu sei que você é jovem, mas eu sei também o que é desejo. Irmãos, desejo é algo incontrolável. As mulheres gestantes, mães que estão aqui, sabem muito bem. A minha esposa está ali e eu passo uma bigorna. Eles não imaginam. Ainda bem que ela tem cooperado comigo, né? Os desejos dela têm sido levezinhos assim, né? Mas pensa só, se der vontade de comer uma lajota, aí eu vou ficar no estreito. Sabe o que é lajota? É os tijolos lá do Brasil. Aqui não tem igual do Brasil. Aí eu vou ficar no estreito. Hein, pastor? Hã? E ela tem cooperado comigo com os desejos delas. Os desejos são incontrolados, ao ponto que João escreve a Gaio na sua terceira epístola, dizendo: o meu desejo, meu filho, é que te vá bem sobre todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Sabia que Deus também tem desejo? E os desejos de Deus são incontroláveis para a sua vida. O desejo de Deus para a sua vida é tão grande que Ele não quer que você seja bem sucedida ou bem sucedido só no seu relacionamento. Não, só aqui dentro da igreja. O desejo de Deus é que você seja bem sucedido sobre todas as áreas da sua vida. Seja uma pessoa realizada, completa, feliz. Que você tenha saúde, assim como bem está a sua alma. Aleluia. Paulo está dizendo isso. Meu filho, cuidado com o seu desejo. Eu aprendi uma coisa, irmãos. Por muitos anos, outro dia chegou um jovem perto de mim, e eu acabei de pregar numa vigília. Ele disse: varão, me ajuda aí em oração. Ora. Para quê, meu filho? Aquele desejo. Ai, Jesus, não é fácil ser jovem. Isso não é não, meu filho. Ao ponto que Salomão escreveu: pode-se porventura juntar brasas
no seio sem queimar o vestido? Pode não. Tem muita gente botando em prova os vestidos para ver se pega fogo. Não pode. Salomão escreveu: não pode, não faça essa prova, porque vai pegar fogo em tudo. Não, eu resisto. Resiste nada, você é carne, foge da carne. É, Deus. Por isso que ele está dizendo: foge dos desejos da sua mocidade. O que é fugir? O que é desejo, irmãos? Quando você aprende a controlar os seus desejos e as suas vontades, aí você vai ser uma pessoa bem sucedida. Ele escreve: de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Ele não está falando desta carne, ele está dizendo: guarda a sua mente, guarda os seus desejos e guarda as suas vontades. Segunda coisa que Paulo adverte ao nosso irmão Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, lá no capítulo de número 2, versículo de número 4. Aleluia. Quem se milita neste exército não se embaraça com as coisas deste mundo. Isso aqui é seríssimo, porque Paulo está deixando claro para Timóteo que as trevas não têm comunhão com a luz. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, o santo não se mistura com o profano. Paulo está dizendo para Timóteo: não entre no meio do sistema. Sabe o que eu tenho percebido? Que o sistema é tão perigoso e tão terrível que ele está tentando todo o tempo atrair a nossa atenção para dentro dele. Existem 5 coisas que o sistema faz. Que sistema é esse? A globalização. Nós precisamos, como jovens, tomar cuidado, porque aquele que se milita neste exército, exército de Cristo, não pode, não tem direito de se misturar com o sistema. E o sistema tem muita coisa para oferecer. As portas estão escancaradas. Mas Paulo fez questão de deixar claro para Timóteo, dizendo: Timóteo, não deixa o sistema te cegar. Não deixa o sistema te encantar. Encantamento do sistema. Não deixa o sistema te aprisionar. Não deixa, Timóteo. Não deixa o sistema te fazer escravo. Não deixa o sistema te dominar. E a verdade é que existem pessoas que estão totalmente escravas do sistema. Que sistema é esse? O sistema da pornografia. Existem pessoas que estão escravas do sistema. Existem pessoas que estão dominadas, porque ele faz isso, ele cega o entendimento de maneira que você não consegue se libertar. Mas o mais valente dos valentes está aqui hoje, Glória a Deus. para te tirar de lá, porque ele é Deus fiel. Aleluia. Terceira coisa que Paulo adverte a Timóteo. Parece que Timóteo estava esquecendo de algumas coisas. Não era por questão de ser pastor, não. Estou falando de pai para filho. Paulo estava falando de pai para filho. Escute isso. Antes de entrar na terceira coisa, Salmo 119, versículo de número 9. A pergunta é: como é que o jovem purifica o seu caminho? Quem sabe? Observando segundo a sua palavra. Se você ler o Salmo 119, que é um dos capítulos mais conhecidos, o maior da Bíblia, você vai ver que ali há uma vitamina. Salmo 119 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmista, ele é inspirado a passar estas coisas para nós. Eclesiastes capítulo de número 9, versículo de número 8, Salomão está dizendo: em todo tempo seja alvo as suas vestes, e nunca falte azeite sobre a sua cabeça. O sistema está tentando entrar, impregnar dentro dos seus valores. Terceira coisa, para nós irmos para o final, Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo,
Você está esquecendo do seu chamado. Você está esquecendo para que você foi chamado. Irmãos, escute aqui o que eu vou dizer para você. Dependendo do teu chamado, você não tem opção de escolha. Sabia? Aleluia. Deus falou com Jeremias. Só esperou ele virar adolescente, virou um rapazinho. E Deus falou assim: eu já te escolhi. E já tenho as nações para te dar como profeta. Um dia Jeremias foi lamentar com Deus, capítulo de número 12, dizendo: eu estou cansado. Porque a vida de Jeremias era uma vida de solidão, sozinho. Elias tinha Eliseu, Moisés tinha Arão e José, né? Aí você vai embora, sempre tem alguém que tem companheiro. Mas Jeremias não, sozinho no meio da batalha. Ele foi falar com Deus. Deus diz assim: meu filho, você está o quê? Cansado? Você ainda nem competiu com os cavalos. Você está andando a pé. Deus me falou que você vai competir com cavalos. Eu via você competindo com cavalos. Quando você estava ministrando, eu via você correndo no meio de cavalos. E Deus manda te dizer que o seu ministério não tem opção de escolha. Aleluia. É vencer ou vencer. Aleluia. Deus manda te dizer: Glória a Jesus. nunca pense em olhar para trás. Deus selou na sua vida um tesouro tão grande. Eu vou falar no final aqui, você vai ver o que Deus tem contigo. Jeremias não tinha opção de escolha, irmãos. O mistério de Jeremias era tão grande que um dia eu falei com Deus: Deus, isso aí eu não quero para mim. Deus não deixou Jeremias nem casar, irmão. Nem casar. Aí eu não quero, né, Vaz? Misericórdia. Aí é prova. Não, Deus disse: você não vai casar. Já pensou nisso? É isso que quer, varão? Queridos, o nosso chamado não nos dá opção de escolha. Paulo diz: quando eu era criança, eu falava, brincava como criança. Agora eu cresci na graça e no conhecimento. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. Sabe o lugar mais perto que João chegou? João, apóstolo de Jesus Cristo, chegou aos pés da cruz com Maria. Paulo chegou depois. Ele diz: já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não importa quantos anos de evangelho você tem, não importa de onde você veio, se você está disposto a ser crucificado com Cristo, a sua história tem validade, porque o Jeová Jiré assina hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Ele está dizendo: meu filho, escute, dê validade ao seu chamado. O que está acontecendo, Timóteo? Parece que você está triste. No capítulo de número 1, a advertência de Paulo. Escute, 2 pontos cruciais que Paulo faz questão de mostrar a Timóteo. Eu vou encerrar a minha participação. 2, acompanhe comigo. No capítulo de número 6, versículo de número 20, do primeiro livro ou primeira carta a Timóteo. Aleluia. Há uma observação que Paulo lembra a Timóteo que ele tinha. Ele diz: ei, Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Paulo está dizendo: Timóteo, ô Timóteo, parece que você esqueceu aquele homem de fé, aquele jovem que eu conheci lá atrás. Era só pedir oração, você estava junto, movimento era contigo mesmo. Parece que o sistema está entrando, você parece que está sendo pressionado. Parece que você está aceitando a desvalorização de ser jovem, um jovem pastor. Está se intimidando, Timóteo. Viva a sua mocidade, desfrute daquilo que ela tem com intensidade. E ele diz para Timóteo: Timóteo, com tudo, com ordem e com decência, com limite e com moderação.
Depois ele diz para Timóteo: Timóteo, não esquece para que você foi chamado, para sofrer. Porque quando Paulo escreve no capítulo de número 2, ele escreve para Timóteo: Timóteo, vem sofrer comigo as aflições de Cristo Jesus. Terceiro, ele diz: Timóteo, não esquece do seu chamado. E agora existem dois pontos cruciais. Ele está dizendo: existe um depósito dentro de você. Você não é depósito de lixo. Não. O Espírito Santo de Deus, quando você aceitou Jesus e se rendeu a Ele, Deus confiou em você um depósito. E é uma coisa que eu vou dizer para você: Satanás tem lutado durante anos para violar os seus valores. E outro dia estava vendo uma reportagem daqueles garotos alegres, e ele naquelas palestras, naquelas passeata lá em São Paulo, alguém disse assim: eu posso fazer o que se eu nasci assim? Foi minha mãe que me fez assim. Não, os seus valores foram violados. E quando o diabo ele viola os seus valores, diz a Bíblia que o valente entra. Lucas registra isso, que o valente entra. Jesus não chamou Moisés de valente, mas chamou Satanás de valente. Jesus não chamou Elias de valente, mas chamou Satanás de valente. Jesus não chamou Paulo de valente, mas chamou Satanás de valente. Ele disse que o valente, entrando na tua casa, toma os teus despojos, armado fica do lado de fora e não deixa ninguém entrar. Sabe o que Satanás faz? Esta casa que Jesus está falando aqui é o seu corpo. Ele domina todos os seus membros. Ele manda na sua mente, nas suas atitudes, de maneira que ninguém pode entrar. Este ninguém aqui é que ninguém consegue te ajudar. Você vai no psicólogo, ele vai fazer uma receita de remédio, vai te embriagar de remédio, porque ele só consegue detectar aquilo que é falado externamente. Mas quem sonda e esquadrinha o coração é o Espírito Santo de Deus. E aí quando você deixa Deus entrar, aí diz a Bíblia que é sobrevindo um valente, mais valente do que o valente. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Desarma ele, bota ele para correr, e depois distribui os seus despojos. O valente chegou neste lugar, porque ele é mais valente do que o valente. Se o valente entrou e fez morada, ele vai bater em retirada hoje, porque o mais valente dos valentes chegou nesta casa, neste ambiente, na sua vida, porque a autoridade é dele, o poder é dele, a glória é dele, a unção é dele, é tudo dele, para ele são todas as coisas. Surge glória, surge graça, a tua presença valente, mais valente dos valentes, ele é real neste lugar, toma o teu lugar, Jesus. Entra nesta casa, entra nesta vida, entra neste ser, domina por completo a mente, corpo e alma, e glorifica o teu nome esta noite. Os teus valores serão repostos nos lugares hoje. Os teus valores serão devolvidos hoje na autoridade que há no nome de Jesus. O mais valente chegou na sua história, o mais valente chegou na sua vida. Não tem para ninguém. Satanás vai ter que bater e retirar. Que braço. Há um depósito dentro de você, meu irmão. Há uma fé dentro de você que Satanás luta anos tentando violar os teus princípios, porque ele sabe que quando você tem princípio, você tem temor. Ele sabe que enquanto tiver princípio e valores, o depósito está guardado. Você está firme na fé, na comunhão, na participação, na aliança que tu fez com Deus. Satanás não vai conseguir violar estes direitos que foram ordenados por Deus para a sua vida. Deus, maravilhoso e adoração. O Espírito está cuidando deste depósito hoje. Ora, surgimento, leva, sonha. Lamento e leva, sonha, piantanara.
desbaratando todas as armadilhas do diabo que está tentando achar o código central do acesso da sua mente, do acesso do teu coração. Deus está me dizendo: o mover de Deus aqui é muito grande. Eu vou concluir a mensagem, depois eu oro por vocês. Segundo ponto crucial é o que nós lemos na segunda epístola do capítulo de número 1, versículo de número 6. Ele diz assim: por este motivo, Timóteo, eu estou escrevendo, desperta o dom de Deus que habita dentro de ti. Aleluia, glória a Deus. O dom estava adormecido. Existem duas coisas que nós precisamos saber. Dom é diferente de vocação. Há pessoas que nasceram vocacionadas para fazer alguma coisa. Exemplo: pessoas que nasceram para ganhar dinheiro. O dinheiro, quando bate na mão desta pessoa, prospera de uma maneira. Eu não tenho esse dom. Você coloca $100 na mão desta pessoa, vira 1.000, 2.000, 3.000. Agora na mão daquele que não tem, meu Deus, tem misericórdia, 5 minutos vai embora. Isso é vocação. Você quer ver você descobrir a vocação de alguém? Por exemplo, eu lembro de um obreiro, e quando você colocava ele na porta, diácono, irmã, ele não tinha vocação para ser diácono, tadinho. Ele ficava assim na porta. Os irmãos passavam, tinha até medo dele, porque tinha que oferecer a paz do Senhor. Não tinha vocação. Para quem que vai colocar? Tem gente que não tem vocação para pregar. Aí chega aqui, glória a Deus, aleluia, glória, vamos fazer uma oração, vamos cantar um louvor. Não tem vocação. Vocação é diferente de dom. Existem pessoas que são vocacionadas, nasce com isso. Nasceu Roberto Carlos, tem vocação para cantar, mas não tem o dom. Chitãozinho Chororó tem vocação para cantar, mas não tem o dom. Dom é um presente de Deus, uma dádiva. Aleluia. Existem pessoas que podem não ter vocação, mas se Deus der o dom, não precisa fazer aula de canto, não precisa ir aprender a pregar, não, abre a boca e diz: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. O diabo cai lá atrás, derrotado e fracassado, porque Ele é fiel. Glória a Deus. Aleluia. Timóteo tinha o dom de Deus, irmãos. Dom é diferente de vocação. Sabe o que Jesus Cristo fazia? É porque Jesus tinha um dom específico. Eu não entendo como é que um cego aparece e ele diz: o que tu queres? Eu quero ver. Então veja. Mas em outras ocasiões diz a Bíblia que ele cospe no chão com a sua saliva. O que é isso? Isso é específico. É quem tem dom. Aqueles irmãos que diz: pega um copo d'água aí. Na Assembleia de Deus, na época que eu reunia, não podia orar por um copo d'água, ser excluído. Podia não, misericórdia. E aí pega o copo d'água. Aí você pega o copo d'água, tá lá do outro lado do rádio. Jesus, unge. Aí o Espírito vai lá, e faz um milagre através daquela água. Ele se move dentro do teu seio, te cura. Ninguém acredita, mas isso é dom específico. O profeta chegou no lugar, tinha veneno na panela. Tinha veneno na panela. Ele disse: o que tem aí? Aí ele disse: tem farinha. Pega esse negócio aí, mistura aí, vamos ver o que vai dar. Tirou o veneno da panela. Isso é quem tem dom. E o dom estava morrendo dentro de Timóteo. O dom estava apagando dentro de Timóteo. Paulo, na ânsia da morte, uma semana depois ia morrer, escreve uma carta, lavar um bilhetinho, aí ó. Aí quando Timóteo abre, diz: o que está acontecendo, meu filho? Eu te conheço, eu sei quem você é um dinamite na mão de Deus. Para de se intimidar. Ele escreve ainda: porque Deus não te deu. Escute aqui, você está envergonhando
o Espírito Santo de Deus. Isso é uma vergonha. Vem para o culto, não dá um glória a Deus, está enterrando aquilo que Deus deu. Você não é digno do tesouro que está dentro de você. Você não é digno de ter o dom de Deus. Não é. Deus está falando aqui através da carta de Timóteo. Irmãos, há um valor precioso dentro de você que muitos gostariam de estar no seu lugar. E Deus está te mostrando aqui através desta carta que necessário é acender a chama de Deus que está dentro de você. Timóteo, acorda. Deus não te deu o espírito de covardia. Timóteo, desperta este dom que está dentro de você. Acende, joga fogo de novo, assopra as cinzas, faz este negócio sacudir, faz este negócio balançar. Agora, do jeito que você sabe, dá um grito. Para de se programar para chorar, para de se maquinar aí, irmãos. É necessário despertar o dom de Deus que existe dentro de você. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Carlos me conhece. Eu digo sempre assim, Pastor Carlos, porque é a referência que eu tenho. Minha esposa está ali, mas ele sabe, não vale. Ele sabe que quando Deus fala, Deus me mostra, eu aponto, chamo, não tenho nenhum problema. Mas eu não vou fazer isso aqui, Pastor Carlos, porque Deus está me dizendo que a sensibilidade do Espírito aqui é muito forte. E esta palavra falou e está pulsando no seu coração. Deus me mostrou, escute o que Deus me mostrou. Eu vou falar para você. Se foi você, você vem aqui na frente, porque grandes coisas fará o Senhor por vós. Deus mostrou um jovem soltando pipa, só para você entender o mistério. E você foi dando linha. O problema é que a velocidade da linha era muito rápida. Você conseguia manejar aquela pipa com uma velocidade terrível. E eu vi você muito envolvido. E o perigo que você não sabe é que você tem dado linha à sua imaginação. Está voando longe. Na lata de linha, você não sabe, mas colocaram cerol. Ali o negócio está andando. Se você não se atentar e não parar com esta imaginação, achando que Deus não está vendo, vai cortar o seu dedo. A oportunidade agora é baixar essa pipa, irmão. Ei, devagarzinho, baixa essa pipa, pega ela, quebra este negócio, porque nós não temos tempo a perder. Oh, Espírito Santo de Deus, você tem a oportunidade de estar aqui na frente. Eu quero orar por você. Eu nem falei o que é. Falei? Não falei. Então não tem motivo para ninguém se envergonhar. Mas se você tem dado lugar à sua imaginação para ir aonde não pode, fazer o que não deve, com os seus olhos, com o seu pensamento e tal, agora é a hora, antes que o cerol venha. Segunda coisa que Deus me mostrou, vou falar. Existe uma jovem aqui, me diz a voz do Espírito Santo de Deus. Eu sei quem você é. Você entrou aqui com 2 livros na mão. 2 livros. Não era a Bíblia. 2 livros está escrito histórias. Existe uma história muito triste do seu passado que você não quer falar para ninguém. Quando alguém vai te conhecer, você só mostra a sua história de um tempo para cá, porque foi aonde você aprendeu a lutar sozinho. Você não quer apresentar para ninguém aquilo que você já passou, porque você quer esquecer dos seus sofrimentos lá atrás. Mas Deus manda te dizer que abre hoje, no livro da sua história, páginas em brancos. Aleluia.
E Deus vai ter direito de escrever na sua história, porque Ele é Deus. Não te envergonhe daquilo que você passou, diz o Senhor. Porque vale a pena você olhar com um olhar de agradecimento lá para trás. Se existe alguém aqui nesta situação, eu quero te convidar em nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo? Digam glória a Deus. Eu queria orar por todas as pessoas que precisam despertar o dom de Deus que existe dentro de você. Eu sei que o tempo está tentando apagar isso aí. Eu sei que é difícil falar dessas coisas porque existem valores que você carrega, princípios que você carrega, que às vezes você lembra. Mas a orientação de Deus nesta noite, você não vai a lugar nenhum com este dom de Deus apagado dentro de você. Você precisa fazer arder novamente a chama de Deus, do Espírito Santo aqui dentro. Na essência e na pureza, firmeza e constância. Deus me mostrou um jovem aqui, quando aprendeu a andar de bicicleta. Ai, Jesus, era um desastre. Mas quando ele aprendeu a andar sozinho, tá entendendo, pastor? Jesus segurou, aí vai. Até então estava dando voltinha em casa. Depois que aprendeu a andar de bicicleta, dá um perigo. De maneira que está entrando nas vias cruzadas em tempo de sofrer acidente. Ah, Jesus te ama. Jesus está dizendo para você: chega mais perto de mim, que eu vou cuidar de você. Não tem ninguém que precisa despertar o dom de Deus esta noite. Aleluia. Eu queria que você desse um passo aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor, meu Pai. Talvez você não entenda, irmãos. O Espírito Santo de Deus está falando com você aqui esta noite. Há um jovem aqui. Nós precisamos tomar atitude. Deus está esperando por nós. Deus está esperando por nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode vir. Eu vou esperar vocês. Porque o que Deus quer fazer através das nossas vidas é muito grande. Amém. Aleluia. Os grandes livramentos que Deus quer dar a vocês. Aleluia. As grandes coisas que o Espírito está falando, irmãos. Advertências. Vale a pena atentar para o sinal amarelo. Vai que ele não feche e o acesso continue. Porque o que Deus vai fluir através da vida de vocês é muito grande. Amém. Vocês não podem imaginar o mover de Deus nas suas vidas. Ah, Jesus, deixa os teus filhos desfrutarem do melhor desta terra, Senhor. O que o Senhor tem para oferecer, Espírito Santo de Deus. Quando o jovem disse assim, o varão, se existe alguma pessoa triste aqui neste lugar, existe uma pessoa aqui, me diz a voz do Espírito Santo de Deus. Quando você começou foi assim, irmãos, escute. Sua vida foi tão sofrida. E quando você começou, te deram uma cabana, eu acho que é essa a palavra certa, cabana para montar, aquelas de retiro, né? Sem manual. Diz, você vai descansar depois que você começar a montar isso aí. E você passou anos formando a sua vida. Você pegava aquelas paletas, não sabia como iria lidar com aquela situação. Todo mundo te abandonou, mas você montou do jeito que você sabia. Porque o tempo estava fechado para você. Você montou aquele negócio e entrou para dentro. Deus viu o seu esforço e não deixou a cabana cair. O que Deus está falando é que durante anos você sozinha manteve a sua casa, manteve a sua família do jeito que você
E agora sabe o que Deus vai fazer? Deus vai colocar em ordem estas coisas. Não que você fez errado, não. Estou dizendo que você fez errado, você fez o que pôde. Mas o que Deus manda te dizer, que Deus vai fortalecer este elo. Aleluia. Vai te tirar da cabana, vai te colocar em uma casa digna. Aleluia. A sua geração não vai passar pelas mesmas coisas que você